Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Marina, sou advogada da Crivella Advogados e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a decisão histórica aí da Justiça do Trabalho aqui de São Paulo, na qual o Santander foi condenado aí pela prática de atos, né, de condutas antissindicais. Bom, para isso, a gente está aqui hoje com a Ivone Silva, que é a primeira presidenta mulher do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, Osasco Região. Segunda, Marina. Segunda? Antes foi a Juvande, eu sou a segunda. É verdade. Teve a Juvande. Bom, daí a gente também está aqui com a Lucimara, que ela é coordenadora da COI e é dirigente sindical e empregada do Santander. Estamos também com a Rita Berloffa, que também é empregada aí era empregada do Banespa, né? Agora atual Santander, e presidenta da Unifinanças. Estamos também com o Eduardo, que é advogado também lá na Crivella, advogado trabalhista, e foi o responsável aí pela conduta desse processo, que a gente vai discutir hoje um pouquinho aqui. Bom, eu já vou começar dando a palavra aí para a Rita e aproveitar para já entrar com uma pergunta para a gente direcionar aí a nossa discussão. Bom, a gente queria saber um pouquinho aí como que você percebe essa mudança de postura do sindicato nos processos, nesses processos de negociação coletiva, né? Desculpa, do sindicato não, do Santander. A postura do Santander nas negociações coletivas e como que o sindicato tem lidado aí com essa modificação, como que está sendo esse processo aí de negociação com ele ao longo desse, né, do tempo aí, que você já está há bastante tempo, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. Tá sem som. Isso. A gente fica 20 anos fazendo live e esquece desses detalhes, né? Normal. Bom, boa noite, Marina, Lucimara, Ivone, doutor Eduardo, e a todos aqueles que estão nos assistindo, e desde já eu lhes agradeço por isso. Bom, falar um pouco desta mudança de prática do Santander. Primeiro, falar, eu fui coordenadora da mesa de negociação do Santander desde 2006 até o ano passado, quando assume a Lucimara. E antes disso, meio que fazia um processo de coordenação junto com a Maria Rosane. E ao longo desse tempo todo, primeiro nós tivemos momentos em que o Santander foi extremamente respeitoso com o movimento sindical e respeitoso na mesa de negociação, e ele priorizava os conflitos todos serem resolvidos pela via negocial, que é o que nós queremos sempre, é onde nós insistimos, onde nós jogamos todas as nossas energias, porque entendemos que o caminho do diálogo é sempre o melhor. Através da negociação, ao longo de diversos presidentes que passaram por esse banco, desde que o Santander adquire uma expressão bastante importante no cenário nacional, que é quando ele compra o Santander, quando ele compra o Banespa, passaram muitos presidentes, né? Desde o José Paiva Ferreira, o Barbosa, que foi presidente do Real, quando o Santander adquire o Real, Marcel Portela, Jesus Abalsa, até a vinda do Real em 2016. Esses presidentes todos do Santander antes do Real, eles tinham uma postura respeitosa com o movimento sindical e, através do processo negocial, nós conseguimos avanços importantes para os trabalhadores, desde a preservação de direitos para os trabalhadores advindos do Banespa, que nós tínhamos alguns direitos superiores ao previsto na Convenção Coletiva da categoria, então conseguimos manter vários desses direitos e ampliamos direitos para os trabalhadores como um todo também no Santander. Por exemplo, um direito importante que nós conseguimos e algo inédito no setor financeiro aqui no Brasil.
foi uma cláusula que os trabalhadores chamaram de pijama. Ou seja, quando o trabalhador estava há 1 ano de se aposentar, ele podia se retirar do banco, ir para casa, e ele tinha direito a todos os provimentos como se ele continuasse trabalhando, então, como se ele estivesse na ativa. E a hora que ele adquirisse esse direito à aposentadoria, ao término de 1 ano, ele solicitaria esse direito, enfim, e se aposentaria. E isso foi uma conquista extremamente importante, porque permitiu a preservação de muitos empregos, permitiu que não houvesse demissão. Tivemos cláusulas importantes para os trabalhadores do PCD, que era uma demanda de trabalhador de PCD, por exemplo, que tivesse um dia, o dia que eles precisassem consertar as suas próteses, suas órteses, que eles tivessem ausência abonada nesse dia. Nós conseguimos, e depois esta cláusula veio fazer parte da convenção coletiva. Também conseguimos uma outra cláusula importante, que foi 1 mês de licença sem vencimentos para os trabalhadores que precisassem dar atenção para parentes que estivessem morando junto com eles e tivessem problema de saúde, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Então, esse trabalhador poderia requerer ficar 1 mês em casa cuidando deste parente sem vencimentos, porque às vezes é muito aflitivo situações do gênero. Enfim, tivemos cláusulas muito importantes, tivemos cláusulas importantes para os trabalhadores adoecidos, que foi a manutenção dos salários, que foi a garantia de quando ele retornasse ao trabalho, que ele pudesse parcelar o débito com o banco. Enfim, muitas conquistas. Porém, nós notamos que, a partir do advento do senhor Sérgio Rial, essa postura do Santander mudou, e a gente observa que todos os conflitos que hoje nós temos, nós não conseguimos mais dialogar com o banco, em que pese tenhamos muitas reuniões com o banco, mas são reuniões pro forma, porque o banco nunca traz nenhuma solução, nunca. E todos os problemas ele joga para ser resolvido na via judicial. Então, nós costumamos dizer que hoje o Santander não tem uma área de recursos humanos. Quem detém toda a política de recursos humanos hoje, no que diz a solução de conflitos com os trabalhadores, é o setor jurídico do banco, é o departamento jurídico do banco, o que é muito ruim, porque nós poderíamos resolver muitos problemas negociando, conversando, e isso seria um ganho para todo mundo. Um outro fator que eu levantaria como importante, por exemplo, todos os presidentes que antecederam o senhor Sérgio Rial, eles receberam o sindicato, que o sindicato sempre pede uma reunião com o presidente, quando ele assume, para que o sindicato possa se apresentar. Afinal, o sindicato representa a voz dos trabalhadores. E o Sérgio Rial foi o único presidente que se negou peremptoriamente, em que pese todos os pedidos que tenhamos feito, a receber o sindicato. O sindicato foi recebido até pelo presidente mundial do banco, à época o senhor Emílio Botim, e o senhor Sérgio Rial ignora o movimento sindical. Tivemos fatos bastante desoladores, eu diria, bastante terrível, quando, em 2020, um diretor executivo do banco faz uma fala bastante desastrosa, acusando o Sindicato dos Bancários de São Paulo, dizendo que o Sindicato dos Bancários de São Paulo forçava uma situação para que os dirigentes pudessem fazer algum acordo para levar dinheiro do banco. E isso porque nós estávamos pressionando o banco a não demitir. Então, hoje, o que a gente observa é uma postura antissindical, é uma falta de diálogo para a solução dos problemas que temos com os trabalhadores, e pior, nós observamos também uma dificuldade do banco em cumprir aquilo que se compromete, cumprir acordos. Temos acordo, por exemplo, que fizemos de estabelecer um grupo de trabalho para discutir alterações na CABESP, que é o Plano de Saúde dos Trabalhadores Oriundos do Banespa, e do Banesprev, que é o Fundo de Previdência,
e o Santander descumpriu esse acordo. Tivemos que apelar para a Justiça para garantir o estabelecimento do grupo de trabalho previsto em acordo. Assim como o Santander também não cumpriu um acordo na mesa da FENABAN, onde ele se comprometia a não demitir trabalhadores durante a pandemia. Enfim, nós temos uma série de problemas com o Santander por falta do diálogo e por falta de cumprimento de acordos coletivos. E isso nos levou, além de todas as ações que a pandemia nos permite fazer, nos levou também a fazer uma denúncia no nível internacional. Então, nós denunciamos o Santander no IFC, que é uma entidade ligada ao Banco Mundial, é uma entidade onde os bancos são afiliados, digamos assim, e onde eles solicitam linhas de crédito. Só que, para serem afiliados, eles precisam cumprir esses princípios do IFC. E um desses princípios é o respeito ao sindicato, respeito à liberdade sindical, à autonomia sindical. Então, por falta desse cumprimento dessas políticas antissindicais, também levamos ao IFC, eu acho que foi a primeira vez que isso ocorre no sistema financeiro nacional, levamos essa denúncia do Santander. Enfim, tudo aquilo que o sindicato pode fazer para denunciar essa prática e para falar para o banco que o melhor caminho, seguramente, é o caminho do diálogo, nós temos feito. Não sei se respondi toda a sua pergunta. Sim, acho que foi ótimo. A gente vai abrir a falar para outras pessoas que estão aqui. Aí, eventualmente, se alguém tiver alguma pergunta e tal, depois a gente direciona de novo a palavra para você, Rita. Obrigada pela exposição. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Lucimara, e aí eu ia pedir para ela explicar um pouco para a gente, aí já entrando mais na questão da ação, quais foram os fatos, né, quais foram as condutas do Santander que deram ensejo aí para a ação que a gente entrou na Justiça Trabalhista, e, enfim, quais são essas práticas antissindicais, e também aí para falar um pouquinho na concepção do coletivo do Santander, por que essa é uma sentença histórica, né, para falar um pouquinho também da posição desse juiz, eventualmente aí também do que o Ministério Público trouxe também no processo. Então, agora com a palavra, Lucimara. Muito boa noite a todos e todas. Boa noite, Marina, Rita, Ivone, doutor Eduardo e todos e todas que nos assistem aqui. Bom, acho que o tema aqui é extremamente pertinente num momento tão importante para nós, para o movimento sindical e para os trabalhadores do Santander. O que ocasionou esta ação foram 4 pontos específicos. O Santander assumiu um compromisso público e também na FENABAN de que não faria demissões durante o período mais crítico da pandemia. Esse compromisso ele assumiu em meados de março, inclusive escreveu textualmente em seu balanço bimestral. Quando foi no dia 1 de junho, ele iniciou as dispensas de muitos trabalhadores, que no total chegou a 3.200 trabalhadores só em 2020. Um outro ponto foi a redução salarial de 55% de dirigentes sindicais, cipeiros e trabalhadores com outras estabilidades, por exemplo, estabilidade previdenciária. E o terceiro e quarto ponto que originou essa ação é o ataque à Cabesp, que é o plano de saúde dos trabalhadores oriundos do Banespa, e também o ataque ao Banesprev, que é o plano de previdência também dos trabalhadores do Banespa. O que é importante a gente destacar e frisar aqui nesse momento, que nós fizemos muitas tentativas de negociação, porque para o movimento sindical, a nossa prioridade é sempre o diálogo social. A gente persegue esse caminho como uma premissa de civilidade e também como um cumprimento a normativos e dispositivos nacionais e internacionais. A OIT, por exemplo, tem uma porção de convenções que indicam a negociação coletiva, principalmente uma empresa do tamanho do Santander, com o lucro e com a quantidade de trabalhadores que ele tem no país. Então, 3.200 desligamentos no momento em que o país atinge mais de 14 milhões de desempregados,
uma crise social e econômica enormes. E ainda durante uma crise pandêmica sem precedentes nesse século, que já vitimou quase mais de 600 mil pessoas, tudo isso são fatores que depõem muito contra essa intransigência do Santander em negociar. E é bastante notório esse histórico que a Rita traz para nós, que nos últimos 7 anos o banco endureceu muito e ele vem cada vez mais piorando essa relação negocial. Então, nós diríamos que é sim que falta civilidade nesse processo. Estamos no século XXI. Negociação coletiva é direito humano também. Os trabalhadores têm o direito a ter a representação e a ter uma negociação. E a negociação compensa para todas as partes. Compensa para os trabalhadores, que garante direitos, e compensa para o banco, que tem muito mais segurança jurídica. E aí, entrando um pouco mais na sentença, é uma sentença histórica e inédita, muito bem fundamentada. O juiz traz elementos extremamente humanistas para a sentença, num valor também bastante simbólico. E quando ele vai justificar esse valor de 50 milhões, é interessante como ele traz o lucro do Santander. Só para lembrar a todos, né, estamos falando de um banco e um banco no Brasil, ou seja, uma empresa que lucra muito à custa da sociedade. O lucro do Santander no primeiro semestre de 2021 alcançou quase 7 bilhões e, mais uma vez, é anunciado como o maior lucro da história. Então, todo ano a gente ouve essa coisa na mídia, né? Santander alcança recorde, Santander alcança o maior lucro da sua história e ele não dá nenhuma contrapartida social para a população brasileira, que é justamente aquela que responde pelo maior lucro do banco em todo o mundo. Então, quando o juiz justifica esse lucro para justificar essa sentença, isso é algo inédito. Quando ele cita a negociação coletiva como uma premissa importante para frear a ganância mercantilista, é uma sentença inédita. E ela é extremamente completa, são 30 páginas muito bem fundamentadas, e eu diria que é uma sentença importante não só para os bancários e não só para os bancários do Santander, mas para todas as categorias e para toda a classe trabalhadora no país, porque todas as categorias, em diversos momentos, sofrem práticas antissindicais, menos ou mais. Então, essa sentença, ela pode sim auxiliar, ajudar em outras situações com outras categorias. E quando a gente diz prática antissindical, significa que essa empresa é antitrabalhador, é antipovo, é antissociedade e é contra o diálogo social, algo que é tão importante e fundamental numa sociedade minimamente civilizada. Obrigada, Lucimara. Acho que foi importante aí para situar um pouquinho também as pessoas na ação em si, né, na sentença, enfim. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, para ele falar um pouquinho em relação, né, ele tocou o processo, né, fez a audiência, enfim, para ele trazer um pouquinho dos elementos jurídicos para a gente aqui, do que ele entende que foi fundamental aí para a condenação do banco, enfim, nas audiências que ele conduziu, e quais são as expectativas que ele entende que a gente pode ter, né, se, enfim, em termos de recurso, qual que é o caminho daqui para frente em relação a essa ação. Boa noite, prezados, prezadas. É uma ação que nós ajuizamos pelo sindicato, é uma ação bem recente, foi ajuizada em fevereiro desse ano, né, e já tivemos uma sentença agora em julho. E nessa sentença nós tivemos, então, 2 pedidos que foram acolhidos, né, que um deles é que o banco se abstenha de práticas antissindicais, né, conforme nós relatamos, conforme a Lucimara muito bem falou, e caso o banco descumpra essa decisão, ele paga uma multa de R$10 mil por ato infracional. E também a principal condenação, que foi a indenização
pelo reconhecimento do dano moral coletivo, do assédio cometido pelo banco, né? Valor expressivo de 50 milhões de reais. E aqui eu quero dar um destaque, né, um informe, que esse valor não foi um valor que foi pedido pelo sindicato ou pelos advogados na ação. Nós pedimos, quando nós ingressamos com a ação, que ela fosse de livre-arbítrio estabelecida pelo juiz. Então, ele, com base nas informações que ele buscou, nas informações que tinham nos autos, ele verificou que o banco teve um lucro no semestre de 2020 de 50 milhões. Né? Então, ele aplicou 1% desse... Desculpa, 50 milhões é o valor da condenação. Ele aplicou o valor de 1% no lucro do semestre de 2020, chegou a esses 50 milhões. Né? E deixando bem claro que esse valor não vai para o sindicato, né? O sindicato não vai ficar rico com esse valor, porque ele é um valor que vai para o Fundo de Direitos Difusos, né? Que é um fundo vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública Federal. Então, uma rápida análise do processo, como bem já pontuou a Lucimara, o que levou o juiz a condenar o banco, né, o entendimento dele foi justamente a ausência de negociação durante a pandemia, nessas demissões, em que ele reconheceu como dispensas em massa, né, no pior fase possível que nós estamos vivendo, no ápice da pandemia. Foi também nesse sentido que o Ministério Público do Trabalho, que atuou no caso, também pediu a condenação do banco, justamente porque, inclusive, ele tem uma investigação em trâmite lá na Procuradoria, que apura essas demissões. Nós tivemos a reestruturação do Cabesp, Banesprev, a toque de caixa, né, sendo que nós temos aí um ACT que garante a participação das representações dos trabalhadores, né, e não houve isso. E também aqui a perseguição, né, dos dirigentes sindicais, descomissionando, retirando parcela substancial da remuneração, 55%, para aqueles que entraram com ação, tinha uma ação na justiça questionando o 7º e 8º. Então, todas essas condutas que foram relatadas no processo, né, condutas antijurídicas, ilegais, né, de delinquência, né, foram fartamente comprovada no processo e acabou levando à condenação do banco. Né. E aqui eu faço um destaque para a audiência, que geralmente na ação trabalhista é onde você acaba resolvendo muitas coisas do processo, é realmente na audiência, né, porque o processo do trabalho, ele tem essa natureza, essa característica da oralidade, né, e com essa ação, apesar da documentação, os depoimentos e a audiência acabaram revelando aí para o juiz e demonstrando todo esse comportamento do banco, né? E eu chamo a atenção aqui no começo que o banco já na audiência já queimou a largada, né? Porque o juiz, antes de começar a audiência, ele, por obrigação, ele pergunta, olha, tem alguma possibilidade de conciliação entre as partes, né? Podemos aqui chegar a um ponto comum para pôr fim a esse processo? E o representante do banco, na audiência, automaticamente já disse, não tem nenhuma possibilidade de acordo, né? Nós não temos condições de fazer acordo, não vamos fazer acordo. E foi passada a palavra, então, para nós, o sindicato, e nós desmontamos o banco ali. Ali o juiz já ficou sabendo qual era a proposta do banco, porque nós nos colocamos à inteira disposição, dissemos que lamentávamos de estar ali, né, de trazer para um terceiro resolver um problema nosso, né, porque nós poderíamos ter sentado, conversado
literalmente numa mesa de negociação, resolver todos os problemas, mas não. Então, estamos dando para um terceiro, que é um juiz que não acompanha, que não vive a nossa realidade, para decidir. Isso é muito ruim, isso é péssimo, né? E nós explicamos que o sindicato, enfim, não teve outra saída e que lamenta ter entrado com essa ação por conta desses fatos, mas não teve saída, não teve alternativa. E a audiência foi desastrosa para o banco, porque o preposto ele entrou em contradição, né? Dizendo várias inverdades, dizendo que houve participação do sindicato na reestruturação da Cabesp, enquanto que a testemunha do banco informou que não teve reestruturação, que o sindicato não participou. Então, foi um show de horrores, né? A verdade, a mentira tem perna curta, e ali foi revelado, né? E o juiz acompanhou bem e pôde observar quem estava falando a verdade, quem não estava, né? Também foi negado, com relação às demissões, que houve um compromisso com os sindicatos, que apenas era um compromisso que ele não estava obrigado a cumprir, né? Então ele acabou falando que a lei permite que ele dispense, né? E o juiz, inclusive, na sentença, mencionou expressamente que, isso está lá na sentença, que a fala do preposto reflete total ausência de diálogo entre o réu e o sindicato, ou seja, desmontou toda a tese defensiva do banco, diz que, no sentido que havia uma harmonia entre as partes. E também queria destacar a dificuldade que é você entrar com uma ação dessa, né? Você tem o assédio, ele não é tipo, você Acho que ele travou. A gente teve um probleminha aqui com o Eduardo. Acho que a internet dele estava um pouco ruim. Eu vou ver aqui com ele. Qualquer coisa eu passo a palavra para a Ivone. E aí a gente continua com a parte dele. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Bom, Ivone, acho que ele não está recebendo. Eu vou passar para você, e aí qualquer coisa a gente volta para a parte mais jurídica dele. A gente queria te questionar aí, pensando na sua experiência com as negociações coletivas aí de diversos bancos, né, não só com o Santander, o que você pode nos falar um pouquinho da diferença entre negociar com o Santander e negociar com os outros bancos? Como que é isso? Bom, boa noite a todos, né? Agora e a todas aqui, né? 3 mulheres aqui, a Rita, a Lucimara e a Marina. Boa noite aí. Prazer aí, né? Todos estão nos ouvindo. O Eduardo voltou. Daqui a pouco a gente retorna para você, Eduardo. Tá bom, não tem problema. Acho que as pessoas já falaram bastante da sentença, né? Então, exatamente essa pergunta é muito boa. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente comentar algumas coisas, né? Primeiro, que não tem democracia num país sem o movimento sindical, né? É exatamente isso que nós percebemos que é o ataque que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Então, quando nós vemos aí o impeachment da presidenta Dilma, que foi totalmente, para nós consideramos que foi um golpe, e na época nós sempre dizíamos, ele é um golpe não somente contra a Dilma, mas é contra os trabalhadores, né? E logo depois do impeachment da Dilma veio a mudança, né, o golpe da presidenta Dilma, veio a reforma trabalhista, que retira um monte de direitos, né? E atrás disso também vem hoje um monte de leis, projetos de leis que vira e mexe quer retirar o movimento sindical das negociações, porque o movimento sindical ele impõe, né,
as empresas terem que negociar, e negociar coletivamente, e não individualmente, né? Que essa tem sido sempre a postura do Santander nos últimos anos, né? Então, em vários bancos, nós conseguimos avançar em vários acordos coletivos, por exemplo, de teletrabalho. Nós avançamos em vários bancos e não conseguimos avançar no Santander, porque ele prefere o método indivíduo, que é a mesma linha desse governo que nós estamos, né? Que é um governo que a todo instante ataca a democracia, né? Então, a todo momento está atacando a democracia. E aí, quando você quer falar sobre modernidade, que é muitas vezes que é o que o Santander diz, ele fala de modernidade ao indivíduo, né? É a minha meritocracia, né? E não é o coletivo, né? E nós sabemos que o trabalho nos bancos, eles são coletivos, né? Porque muitas vezes numa agência, todos os trabalhos ali são importantes para metas para todo mundo, né? Mas mesmo assim, os bancos eles têm uma postura muito individualista, e o Santander ele é muito mais radical em relação a isso, né? De fazer as mudanças e não está nem aí para os seus trabalhadores ou para os seus representantes, né? Porque nós somos representantes, sim, de todos os trabalhadores. Nós somos o nosso sindicato ele foi eleito, né? Acabou no ano passado, nós nos reelegemos, eu me reelegi como presidenta do sindicato, uma votação expressiva dos seus sócios, né? As nossas assembleias ano passado de renovação de acordos tiveram participação no Brasil todo de mais de 120 mil bancários, e só na nossa base ultrapassamos 20 mil bancários, só nos acordos, né, nas CCTs e nos acordos coletivos. Todos os nossos acordos coletivos eles são votados, né? Então nós prezamos pela democracia, né? O movimento sindical sempre preza pelo diálogo, né? Pelos acordos, mas com o Santander a gente não tem conseguido fazer isso, né? Porque a postura dele é uma postura realmente de tratar somente o indivíduo, né? Os acordos coletivos, os acordos individuais e não coletivos, e é uma vamos dizer assim, uma contramão de vários bancos, né, em que nós estamos, sim, fazendo vários acordos coletivos, como da questão de muitas vezes, de horas extras, de CCV, também de teletrabalho, como eu acabei de citar, e nós sabemos que é importante isso, né, na questão de pontos eletrônicos, né, o banco faz porque ele é obrigado, mas também se não fizesse ele não faria, né, ele sempre vai na contramão de não negociação, como agora ele vai pegar toda a TI e tirar do banco, né, para uma empresa terceirizada, né, porque é deles, mas é terceirizado, as pessoas saem da categoria bancária, e isso sem nenhuma negociação, né? Ele informa o movimento sindical, e ele não negocia com o movimento sindical, né? E você vê muitas posturas muito ruins ainda, né? Nós, por exemplo, no movimento sindical, a gente até pergunta, né? Por que essa postura, né? Por que não negociar com o movimento sindical, já que o movimento sindical bancário é um dos mais organizados do país, né? O único que tem um acordo nacional dessa forma em bancos privados e bancos públicos. Nós fazemos acordos nacionais de todos os bancos, mas o Santander sempre vai na contramão, falando que não, muitas vezes, informando os assuntos sem uma negociação. E no meio de tudo isso estão os bancários, né? Que são os principais prejudicados nessa postura do banco, né? Que impõe acordos coletivos, acordos individuais, né? E as pessoas não têm opção de não assinar, porque se não assina, muitas vezes eles são demitidos, né? Fazem mudanças, né? A todo momento, né, na relação trabalho, e eles acham que o sindicato tem que estar parte disso. Então, essa ação foi muito importante para mostrar para o Santander, né, que não é só os trabalhadores que acham importante o sindicato, né? Nós também vemos aí posturas, né, do Judiciário, do Ministério Público, que também acham importante que ele faz parte, que nós fazemos parte da democracia, né, que são os sindicatos. Então é importante, foi muito importante essa ação para isso, né, para colocar realmente o Santander na linha de ter que negociar com o movimento. Eu espero que eles mudem postura, né? Porque quando tem uma negociação coletiva, todos saem ganhando, né? Porque nós ouvimos os trabalhadores. Então, agora mesmo, nós refizemos a pesquisa de teletrabalho, que baseou todo o nosso acordo do ano passado. Então, nós ouvimos os bancários. Quando nós chegamos com a reivindicação para o banco,
nós estamos realmente colocando qual é a postura do bancário naquele momento em relação a vários assuntos, né? E muitas vezes esses interesses, né, dos trabalhadores, eles são, né, subjugados ou então são jogados no lixo, né, por uma postura realmente do banco de querer fazer somente as suas vontades. Esperamos que ele mude essa postura e que volte realmente para a mesa de negociação, onde é o lugar, né, de resolvermos esses conflitos. Acho que o Eduardo falou muito bem, né? Nós não gostamos de colocar uma terceira pessoa falando sobre os nossos assuntos, né? Mas foi um momento em que nós fomos obrigados a isso, porque retirar salários de dirigentes sindicais, né? Retirada de direitos, fala que não vai demitir, demite, várias outras posturas do banco, acho que eles passaram de todos os limites possíveis, né? E nós somos aqui, tentamos todas as formas de negociação, né? A Simara, que é a nossa coordenadora hoje da COR Nacional do Santander, tem tudo isso registrado, né? Então, nós não fomos lá e já resolvemos ir para a justiça. Ao contrário, nós tentamos N negociações em que o banco, né, ele se negou a negociar com o movimento sindical. Então, o que eu espero após essa sentença é que o Santander mude a postura dele. Obrigada, Ivone. Bom, eu vou passar de volta a palavra aí para o Eduardo, para ele terminar a fala dele. Eduardo, com você. Problemas técnicos, né? Mas eu já estava concluindo, então, o juiz, eu não sei onde parou aqui, mas vamos lá. Eu estava falando aqui que o juiz ele ressaltou na decisão dele, né, que a fala do representante do banco, né, ele refletiu essa total ausência de diálogo, né, com o sindicato. Isso ficou muito claro para o juiz, né, o juiz que ele tem o mérito dele, não por dar a sentença, porque a sentença é uma obrigação dele, então se descumpriu, ele tem que realmente fazer cumprir a lei, mas pela forma como ele conduziu a audiência, conduziu muito bem, ele deu oportunidade para o banco falar, para o sindicato falar, então foi uma audiência democrática, então as partes puderam trazer provas, né, não houve cerceamento, então todos tiveram a palavra, e a verdade prevaleceu, né, a mentira tem perna curta, né, como a gente sabe. E, finalizando, dizer a dificuldade que nós temos aqui de emplacar uma ação dessa, justamente a dificuldade de você comprovar, de levar para o juiz, que eu sempre falo, uma pessoa, um terceiro, que não tem convivência com o meio, ele fica lá na salinha dele, né, e esse juiz teve essa sensibilidade, o Ministério Público também, de ver a situação como ela é, a questão da pandemia, das demissões. Então, ele foi muito sensível, julgou com o que tinha nos autos, o que foi produzido, tudo dentro da legalidade. E isso é uma decisão ainda que ela é bem recente, foi agora de julho, ainda tem prazo, o banco com certeza vai recorrer dessa decisão, e faz parte do jogo, né? E com certeza vai recorrer aqui para o tribunal aqui em São Paulo, na segunda instância, depois vai provocar TST, enfim, ele não vai estar por vencido tão facilmente. Bom, então, o que eu tinha para dizer é isso, e agradeço a oportunidade de estar aqui presente e falar sobre essa ação tão importante para o sindicato, para o movimento, para os trabalhadores. Obrigada, Eduardo. Tem uma pergunta aqui no chat que acho que você já respondeu, se não me engano foi você que respondeu, em relação à indenização. Só ressaltar aí que a indenização ela vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, não vai para o sindicato, nem para eventual alguém que tenha sido demitido, alguma um cunho de indenização, né? Na verdade, ela vai para esse fundo. Só para esclarecer aqui que tinha surgido essa pergunta, acho que ficou esclarecido na fala de vocês também. Bom, queria agradecer a todas vocês, o Eduardo também. Marina, enfim,
Oi? Me permite? Claro, não, eu ia passar a Me palavra para permite? vocês fazerem o encerramento aí. Pode Tá. falar. É que desculpa, é que antes de encerrar, eu acho que é importante salientar que, em que pese essa multa seja algo inédito de 50 milhões no Santander, que para o banco, ele, em termos de valor, não tem grande significado, mas acho que é importante para a imagem do banco, mas dizer o seguinte, não nos agrada isso. Então, não é que nós ficamos felizes com essa multa, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, eu insisto, que é o objetivo do sindicato, é resolver os problemas de conflito com os trabalhadores numa mesa negocial. Então, essa multa poderia ser de 1 bilhão, e mesmo assim isso não nos traria nenhuma satisfação, entendeu? Porque não é isso que a gente almeja. Então, eu só queria salientar isso, em que pese seja inédito, seja um valor expressivo para a realidade brasileira, não é nada que nos agrade enquanto sindicato. Obrigada. Certo. Bom, passo a palavra, enfim, para vocês, quem quiser começar a fazer o encerramento, as considerações finais. Vamos na sequência aí, aqui? né? Vou falar aí Pode depois ir, da sequência pode ir. da Rita, que acho que a Rita frisou muito bem nessa questão da multa, né? Acho que ela é importante como uma forma de punição, né? Porque, assim, é necessária a punição para as pessoas entenderem que ela está errada, né? E eu acho que nesse momento tem multa para os indivíduos e tem que ter multa para as empresas. Infelizmente, a questão até da fiscalização agora está sendo atacada aí também com uma mudança na lei também, né, que falando sobre essa questão de fiscalização. Mas a sentença, né, em que nós estamos fazendo várias matérias sobre a questão da sentença, ela é muito bem expressiva, né, porque ela realmente vai demonstrando o quanto que o banco ele tem sido, vamos dizer assim, realmente antissindical, né, uma postura de antissindical mesmo, né, e a sentença vai fazendo, vai colocando isso para a gente, né? Então, isso é uma questão muito importante para nós aí. E é uma forma também, né? Assim, nós não temos, deixando bem claro, nós não temos esse tipo de ação para nenhum banco, né? Porque todos os outros bancos têm respeitado o movimento sindical na mesa, né? Muitas vezes nós não chegamos a nenhum acordo, né? E nós sabemos disso, negociar isso, e às vezes você chegar a algum tipo de acordo, e às vezes você não chegar a nenhum acordo, porque se ele não for bom para o trabalhador, mas é importante ter uma mesa de negociação. O que nós estamos falando aqui, ressaltando, é que o Santander, na sua postura, é de não ter nessa negociação, né? É não comunicar, é não negociar com o banco, né? Mesmo durante a pandemia, várias vezes a gente teve que fazer intervenções ou atividades, por exemplo, porque os bancários estavam voltando a trabalhar no momento que a pandemia estava no pico, né? Isso prejudicando. Inclusive, teve até uma ação nossa em que a gente colocou uma foto que era filas enormes, né, nos elevadores para entrar no prédio, né, o que era um absurdo no momento, no pico da pandemia aqui, ou mesmo mudando o horário de agência, sendo que a gente tinha negociado na mesa da redução, ou seja, várias outras coisas que muitas vezes a gente está negociando como um todo, né, por todos os bancos, e tem essa postura, né, então, o nosso recado aí é que realmente mude a postura, né, o movimento sindical ele é para ser respeitado, né, ele faz parte da democracia, e quem respeita a democracia respeita o sindicato, né, então, se o Santander respeita a democracia e defende a democracia no Brasil, ele deve respeitar o movimento sindical, porque o movimento sindical faz parte dessa democracia. E nós vamos continuar sempre repetindo isso, né? Até mesmo como mantra, quem sabe eles entendem o que é realmente democracia e qual que é a parte aí do movimento sindical, né? Então, eu espero que realmente eles mudem a sua postura e aprendam a ser democrático, ouvir o lado dos trabalhadores, não só o lado deles, né? Como se fossem só únicos, né, e que não tem mais ninguém nesse mundo, né, que isso é autoritarismo, né, essa coisa de ser autoritário, só impor suas vontades, né, então realmente ouvir o movimento sindical e defender a democracia como eles devem defender, sim, nesse país em que a nossa democracia tem sido tão atacada. Boa noite a
todos e obrigado aí por a participação nesse debate aqui. Obrigada, Ivone. Lucimara, você quer Sim. falar? Bom, como as meninas já disseram, nós esperamos que o banco retome o caminho da negociação coletiva. Nós temos hoje alguns temas que estão colocados sobre a mesa e que estamos aí pressionando o Santander para fazer uma negociação, que é a questão do teletrabalho. Outros bancos já avançaram, já assinaram acordos e o Santander ainda se recusa a falar sobre isso com o movimento sindical. Nós temos agora a questão da terceirização, que envolve os trabalhadores da First, que é uma empresa, um CNPJ novo que o Santander abriu dentro do grupo econômico. Esses trabalhadores permanecerão fazendo o mesmo trabalho de bancário, porém passará para outra categoria, para outro sindicato de representação. Isso também é uma prática antissindical, né? Por que o banco quer mudar a categoria de representação desses trabalhadores quando eles manterão as mesmas atividades que eles fazem hoje? Porque o movimento sindical bancário, ele tem uma longa história de conquistas, de garantia de direitos, de negociação coletiva. Nós somos um sindicato extremamente atuante, os trabalhadores são organizados, então tudo isso dificulta a situação do Santander, que quer cada vez mais ligar o trator e destruir o direito dos trabalhadores. Então, o banco já sinalizou um processo de transição, de reestruturação bastante grande agora na direção. A partir de janeiro, assume um novo presidente e também outras pessoas, inclusive na vice-presidência de recursos humanos, e a gente espera que essas pessoas valorize o funcionário e não coloque o lucro acima da vida, acima das pessoas. Mais um detalhe importante no caso do Santander: ele foi o primeiro banco que convocou para o retorno presencial dos trabalhadores em plena pandemia. Hoje, maior parte das áreas já tem de 60% a 70% das pessoas atuando no presencial, e o banco voltou a sinalizar que a partir da segunda quinzena de agosto ele retoma mais uma convocação no momento em que o país atinge quase 600 mil mortos e que mesmo quem tomou a segunda dose ainda não está de fato imunizado. Então, tudo isso reflete bem essa postura do banco, que é desumana, que é irresponsável, que visa exclusivamente o lucro e que não prioriza as pessoas, a sociedade, em que pese ele ter um discurso que preza pela diversidade, um discurso muito bonito, mas que destoa completamente da prática no dia a dia. Então, essa sentença vem no sentido de sinalizar para o banco o caminho que ele deve seguir daqui para frente, e nós estamos aqui, continuaremos na luta, continuaremos organizando os trabalhadores e brigando, pressionando para que haja negociações efetivas e que atendam à demanda dos trabalhadores. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos e todas que estão nos ouvindo. Enfim, multipliquem, compartilhem, vamos falar sobre isso, porque não deixa de ser uma vitória para os trabalhadores. Muito obrigada. Eduardo, quer vai seguir a ordem, fazer né? suas considerações finais? Agradeço a presença, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse processo. E seguimos na batalha judicial e vamos com todas as nossas forças para manter essa decisão. Depois a gente vai fazer um quadro com ela e pregar na parede. Agradeço, boa noite a todos. Rita, você quer complementar? Claro. Primeiro, obviamente, agradecer a oportunidade, né? Dizer o seguinte: o Santander é um banco global, tem uma política bastante respeitosa em nível europeu e trata os trabalhadores aqui do Brasil de uma forma muito diferenciada. Eu acho que já está na hora de acabar com isso. Afinal de contas, os trabalhadores brasileiros, a sociedade brasileira provê um lucro para o banco, que a maior fatia do lucro em termos global vem aqui do Brasil, né?
Então, eu acho que os trabalhadores brasileiros merecem ser tratados com todo o respeito. E respeitar o trabalhador é, acima de tudo, respeitar o diálogo social com os seus representantes, que são os sindicatos. Como a Lucimara já falou, haverá uma mudança na direção do banco a partir do ano que vem. Eu quero dar as boas-vindas ao novo presidente que chega, o senhor Mário Roberto Opsi Leão, que, segundo o que a imprensa noticiou, ele é uma pessoa de diálogo. Então, é isso que nós queremos, senhor Mário, senhor presidente do Santander, que realmente volte novamente ao eixo, né? Para o trilho do diálogo social, do respeito ao movimento sindical. Soubemos também que quem virá ocupar a vice-presidência de RH é a senhora Elita, não sei se é essa a pronúncia correta, se é Elita ou Elita, que é alguém que vem do setor do jurídico. Isso é um pouco preocupante, porque a questão de RH não pode ter só esse viés jurídico. Acima de tudo, ela tem que ter um viés mais humano, de maior respeito aos direitos, acima de tudo. Enfim, nós esperamos que essa ação, pelo seu ineditismo, como todos já falaram, coloque o Santander novamente na rota das negociações e dos respeito ao sindicato e aos trabalhadores. E quero aqui fazer uma chamada aos trabalhadores bancários que nos ouvem. Existe toda uma tentativa do banco de fragilizar o movimento sindical, de destruição do movimento sindical. E isso vai contra o interesse de qualquer trabalhador, porque quando se fragiliza o movimento sindical, fragiliza o trabalhador na manutenção dos seus direitos e na conquista de novos direitos. Então, trabalhadores, não se enganem. Quando existe esse ataque do banco ao movimento sindical, em última análise, o ataque é contra você, trabalhador. E é muito importante para o sindicato que nós tenhamos cada vez mais um número de sindicalizados entre os trabalhadores, que aumentemos o número de sindicalização, porque isso mostrará ao banco a capacidade de organização e de mobilização dos seus trabalhadores. Isso aumentará a representatividade do sindicato e vai melhorar a nossa correlação de forças. Então, eu faço um chamado aqui aos meus colegas bancários, não só do Santander, mas de qualquer banco. É importante que você seja sindicalizado para fortalecer a nossa luta pela preservação de nossos direitos enquanto trabalhadores. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigado a todos que estão nos assistindo até agora, depois de um longo dia de trabalho. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Eu só queria ressaltar para quem fez questionamentos aqui no chat, questionamentos pontuais e pessoais, que no site do sindicato tem esse espaço para vocês escreverem perguntas específicas e vão ser respondidas aí pelo jurídico, enfim, pela pessoa responsável aí por essa parte. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.